Galera, eu percebi que vocês curtiram muito o primeiro episódio do anime do paizão aposentado, então voltei com o episódio 2. E olha, pode confiar, esse aqui tá muito mais insano que o primeiro, já sabe, né? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo pra eu saber que vocês estão afim do terceiro. Então bora lá pro conteúdo que tá surreal. Depois de conseguir o trampo, o Shin tá com a corda toda trabalhando igual gente grande. Durante uma conversa com o Sakamoto, ele começa a ficar animadíssimo falando sobre a última treta que eles tiveram. O moleque tava surtado com o quanto o Sakamoto foi sinistro, dizendo que ele quase dizimou geral com um golpe só. Mas aí, a mulher do Sakamoto, que tava ali na porta da loja dando uma varridinha, ouviu a história e deu uma olhada meio esquisita. Ela perguntou na lata se o Sakamoto tava pensando em voltar a ser um assassino de aluguel. Ele ficou todo atrapalhado, negando que nem doido. Shin não se aguentou e alfinetou. Mas você derrubou geral de uma vez, não foi? O Sakamoto, meio sem graça, respondeu que não, que os golpes eram só pra desabilitar, não pra matar. Foi então que a esposa dele soltou uma bomba. Disse que ele nem precisava de lembrete, porque se quebrasse as regras da família, ela ia pedir o divórcio sem pensar duas vezes. Isso acabou com ele por dentro. A mulher, vendo a cara de desespero, começou a rir e disse que só estava conferindo, que era bom ouvir aquilo. Shin, curioso que só perguntou, mas que regras de família são essas? O Sakamoto, já perdendo a paciência, fulminou o garoto com o olhar e começou a mentalmente matar o moleque. Shin implorou, cara, para com isso! Para aliviar o clima, o Sakamoto resolveu levar o Shin para uma feirinha. Lá, o paizão comprou uns pãezinhos chineses, todo contente. Shin, com seu poder de leitura de mentes, sacou na hora que ele estava pensando na filha, imaginando ela feliz da vida comendo os pãezinhos. Ainda assim, o Shin insistiu, fala aí, quais são essas regras? Mas o Sakamoto só mandou ele calar a boca e seguir andando. De repente, do nada, uma garota ruiva despenca de uma janela, direto do terceiro ou quarto andar, e aterrissa em cima do Sakamoto. A cena já seria absurda sozinha, mas ainda por cima, ela esmaga os pãezinhos que o paizão comprou pra filha. Dá pra sentir a dor dele daqui, né? Enquanto isso, Shin percebe que uns malucos estão vindo atrás da garota. Ele tenta convencer o Sakamoto a dar no pé, mas o cara tá mais preocupado com os pães que a ruiva acabou esmagando. Quando os perseguidores chegam, ela acorda e começa a lutar. Dá conta de dois deles com facilidade, mas um terceiro aparece por trás, imobilizando a garota e chamando o resto da gangue. Um dos caras pega uma faca e ameaça machucar a garota, começando pela perna. Antes que algo aconteça, o Sakamoto, com um pegador de pãezinhos na mão, quebra a faca do cara como se fosse papel, e desce um socão no bandido, nocauteando um maluco na hora. Enquanto isso, outro bandido careca tenta armar alguma coisa, mas Shin chega rapidão e apaga o sujeito com um golpe certeiro. A coisa esquenta ainda mais quando o outro inimigo saca uma arma. A ruiva, que não tá de brincadeira, desarma o cara em segundos e derruba ele com um golpe de Kung Fu chinês. Mas a treta não para por aí. Mais gente começa a aparecer, tudo atrás da garota. Sakamoto, sem perder tempo, pega ela no colo e sai correndo junto com Shin. Em outro lugar, o líder dos perseguidores, um sujeito cruel, tá furioso. Um dos capangas explica que a garota conseguiu escapar com a ajuda de dois homens. O chefão não gosta nada disso, e pra deixar claro quem manda, ele mete uma bengalada no capanga, acabando com o coitado ali mesmo. Ele manda chamar os gêmeos assassinos, dois psicopatas que parecem adorar esse tipo de trabalho. Eles recebem a missão de capturar a garota e eliminam qualquer um que cruzar o caminho deles. De volta à fuga, Shin descobre que a ruiva faz parte de um clã da máfia, super famoso. Ele pergunta o porquê de estarem atrás dela, e a garota mostra uma chave. Essa chave aqui é do cofre secreto do meu clã, diz ela. Shin, meio debochado, responde, uma chave? Grande coisa, joga isso fora logo. Mas a garota, visivelmente emocionada, retruca que jamais faria isso. Ela conta que seus pais morreram protegendo a chave e que, se deixá-la cair em mãos erradas, nunca poderia encará-los no pós-vida. Apesar da história trágica, ela tenta disfarçar a emoção e diz, mas isso aí não tem nada a ver com vocês, beleza? Me deixem em paz. Só que antes de sair, Sakamoto puxa Shin de volta e chama a garota e pergunta se ela sabe fazer pãezinhos. A garota, confusa, responde que seu pai lhe ensinou algumas receitas tradicionais. Sakamoto propõe um acordo. Ele vai ajudá-la, mas em troca, ela tem que fazer pãezinhos para ele. Enquanto eles discutem, um dos gêmeos assassinos aparece. Sakamoto tenta reagir, mas é pego de surpresa e levado para longe com um golpe tão forte que o lança para outro prédio. A ruiva, irritada, diz, eu avisei que não devíamos perder tempo. Agora a situação tá ainda mais complicada. A situação já tava feia, mas piorou absurdamente. Shin tá nervoso, se perguntando quem são esses dois malucos. A garota, sem muito filtro, explica que eles são gêmeos assassinos e conhecidos pelo nome, mas também pela grana absurda que cobram. Só que não é só isso. Esses dois têm uma fama sombria. Eles não só matam sem errar o alvo, como, pra piorar, têm uma mania bizarra de desenhar os rostos das vítimas por diversão.
Os próprios gêmeos, ao ouvir isso, ficam até felizes por serem reconhecidos. Mas o momento não dura muito, porque Shin rapidamente avança para cima de um dos irmãos e o tenta acertá-lo com um soco, que é interceptado facilmente. Então, o gêmeo que foi atacado resolve tirar sarro, perguntando se Shin tá nervoso porque eles mataram um amigo dele. E Shin, sem paciência, responde que eles só podem ser burros, porque qualquer assassino amador já teria ouvido falar no lendário Taro Sakamoto. Aí o outro gêmeo tenta desmerecer, falando pra ele aproveitar enquanto pode, porque vai ser breve. Nesse momento, ele quase pega a garota de surpresa, mas Sakamoto aparece do nada, numa velocidade surreal, e dá um soco tão monstruoso que se o cara tiver filho, o bisneto vai nascer com enxaqueca. O impacto é tão absurdo que destrói a estrutura do andar e todo mundo cai pro nível inferior. Lá embaixo, o gêmeo socado ainda tenta se recompor, falando que foi só um arranhão, enquanto isso, Sakamoto todo tranquilo, só pensa em como seria bom comer um pãozinho de feijão naquele momento. Os gêmeos continuam na tentativa de convencer a garota a entregar a chave. Um deles promete que, se ela der, vai ajudá-la com uma morte rápida e sem sofrimento. Mas ela responde, firme, que jamais entregaria aquilo, nem que custasse sua vida. Ele, cínico, fala que os pais dela disseram exatamente a mesma coisa antes de serem eliminados. Isso deixa a garota totalmente fora de si, e ela avança impulsivamente, mas Sakamoto a puxa para trás com firmeza, enquanto Shin tenta acalmá-la, dizendo para ela não deixar esses caras entrarem na cabeça dela. A garota, porém, está muito abalada e começa a desabafar sobre como o cofre não é só um objeto, mas sim a memória, o orgulho e o sacrifício de todas as gerações da sua família. Ela lembra do sacrifício dos pais, que morreram protegendo aquilo. No meio dessa explosão emocional, um dos gêmeos aproveita a distração dela e lança uma kunai na direção dela. Mas Sakamoto, com reflexos incríveis, a pega no ar com a mão. Só que isso não passa despercebido, e o gêmeo provoca, dizendo que Sakamoto estava impedindo a garota de reencontrar os pais no além. A garota, vendo que Sakamoto se feriu protegendo ela, pergunta por que ele está se esforçando tanto por alguém que ele nem conhece. É aí que rola um flashback poderoso. Voltamos ao passado, onde Sakamoto, ainda envolvido no mundo dos assassinatos, tenta presentear a Aoi, que ainda não era sua esposa no Natal, mas ela percebe o sangue em suas roupas e pergunta se ele tinha matado alguém de novo. Sakamoto admite que sim, pois precisava de dinheiro, mas Aoi se recusa a aceitar aquilo. Ela deixa claro que se ele não mudasse, não havia futuro para eles. Então, num ato impulsivo, ela pula de um local alto. Sakamoto, desesperado, pula atrás e consegue alcançá-la, caindo junto com ela na neve. Aoi, ainda no chão, brinca que a queda foi mais intensa do que esperava, mas logo fala sério. Ela diz que ele provavelmente teve medo de perdê-la, e que esse sentimento é algo que todas as pessoas têm. Ela pede que ele prometa não matar mais ninguém, dizendo que essa seria a regra dele, e para compensar todas as vidas que ele tirou, ele deveria viver salvando tantas pessoas quanto pudesse. De volta ao presente, Shin, que viu todo o flashback com sua telepatia, tá completamente emocionado, chorando igual criança. Nesse clima, Sakamoto, ainda ferido, pergunta pra Shin se ele entendeu a regra principal, nunca matar. Shin, secando as lágrimas, responde com um "Entendi, chefia", sem hesitar. Agora os dois estão prontos para dar uma lição nos gêmeos. Os gêmeos atacam juntos com uma técnica especial em dupla, cheia de cortes diagonais e movimentos sincronizados, mas Sakamoto simplesmente anula tudo com tranquilidade, e Shin ficava só na retaguarda cuidando dos possíveis desconfortos que Sakamoto passava. O cara colocou até salompas no pescoço do cara, mano. Eles decidem usar outra técnica devastadora, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Sakamoto age primeiro. Ele pega um objeto pesado que estava por perto, o gêmeo emo, vendo o irmão nocauteado, perde a cabeça e parte pra cima com tudo, mas Sakamoto, com uma calma absurda, destrói a arma dele como se fosse de brinquedo. Sem muitas opções, o gêmeo emo decide que vai tentar pegar a garota, mas Shin o impede, usando uma corda para derrubá-lo. Com o oponente no chão, Sakamoto pega uma geladeira, sim, uma geladeira, e esmaga o cara sem dó. A garota, assistindo tudo isso, tá completamente chocada. Ela pergunta quem são essas pessoas, e Sakamoto responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que eles são apenas vendedores. Em outro canto, o líder dos inimigos está irritado, esperando notícias dos gêmeos. Antes que ele possa fazer algo, a garota aparece com uma faca no pescoço dele, dizendo que ele vai pagar pelo que fez. Momentos depois, vemos que o cara foi simplesmente espancado. Shin, vendo isso, sugere que ainda faltam uns bons socos pro cara realmente aprender a lição. Mas Sakamoto, que já tá perdendo a paciência, o mata mentalmente e pede pra ele ficar quieto e deixar a garota cuidar daquilo. E ela logo afirma que aquilo seria o suficiente, e que não valia a pena matar uma pessoa simplesmente por ele ter deixado ela irritada, e adiciona que pelo menos era o que o pai dela dizia.
Finalmente, a garota abre o cofre da família, encontrando vários itens deixados pelas gerações anteriores. Entre eles, uma garrafa de licor especial. Ela lê um bilhete do pai, onde ele dizia que queria beber aquilo com ela quando ela tivesse idade. A emoção toma conta, mas ela logo oferece o licor a todos, e eles comemoram comendo os pãezinhos amassados que Sakamoto tinha guardado. No dia seguinte, Sakamoto aparece na loja de ressaca, e Shin descobre que a garota decidiu trabalhar com eles. Sakamoto reforça que ela agora é parte da família, mostrando a única regra: nunca matar. Ele avisa Shin que se ele quebrar a regra, vai pagar caro. Enquanto isso, em outro canto da cidade, figuras sombrias observam a loja, e uma foto de Sakamoto aparece em suas mãos. Algo grande está por vir. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio desse anime absurdo. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio do nosso gordinho querido. Ah, e tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora. Valeu, rapaziada. Fui!